ficassem de pé. Deixem o material. Vamos dar uma animada. Não suada, né? Porque senão a gente não vai aguentar esse calor. Uma das coisas que eu quis fazer o curso logo agora em agosto, gente, é pra gente não chegar em setembro, aqui em Brasília, e ter que fazer curso, porque a gente não ia aguentar ficar aqui, e eu contando história, que daqui a pouco eu saio daqui morrendo. Depois dos 50 a gente não aguenta muito calor, não. Meninas, fiquem à vontade, ó, o pessoal deixou esse lugar aqui pra vocês, porque disse que quem vai chegando depois tem privilégio. Gente, essa atividade que eu vou fazer com vocês, ela é bem conhecida, e com certeza vocês já fazem com os meninos, e ela também virou livro. Eu não vou contar aqui o livro, e nem a história, né, do livro, porque a gente conhece ela com música, e eu quero fazer com vocês com música, que vocês possam levar depois para os meninos, e eu tenho certeza que alguns já devem fazer isso, mas eu trouxe também pra gente fazer esse primeiro momento, e a gente, assim, deixar amanhã pra lá, deixar o dia de ontem, o marido maravilhoso em casa, aquele marido que só o Senhor que sabe porque te deu, você deixa ele lá, entendeu? As crianças maravilhosas também, né, que não dão trabalho, que criança também é sua bênção, também deixem lá. E as contas, a colega nem lembrou que hoje era 9, que tinha conta para pagar, ela veio toda tranquila. Não lembre agora, amiga, deixa para lá essas contas, depois você paga, se não der conta, Deus ajuda. E assim a gente vai ter uma tarde bacana, né, e animada. E é assim, quando eu estou muito contente, eu gosto de mostrar os dentes. Então, se você está contente, mostra os dentes. Vamos lá? Se você está contente, mostra os dentes. Se você está contente, mostra os dentes. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente que você está contente, mostra os dentes. Quem é que não conhece essa música? Todo mundo conhece. Eu mostro os dentes, mas vocês vão fazer outra coisa. Sim. Pense aí o que você quer fazer, tá? Vamos começar de novo. A gente não vai bater palma, porque alguém pode querer bater palma. Ela já pensou, Então, beleza. Vamos lá, então. Quando eu estou contente, eu levanto logo de manhã, já olho no espelho. Poderosa. Eu gosto de mostrar os dentes. Se você está contente, mostra os dentes. Bora, gente! 1, 2 e... Se você está contente, mostra os dentes. Se você está contente, mostra os dentes. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente que você está contente, mostra os dentes. Amor, quando você está contente, o que você gosta de fazer? Falar algo. Gritar. Vamos lá? Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, dê um grito. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dê um grito. E você? Quando você está contente, você faz o quê? Eu gosto de dançar. Então vamos lá? Se você está contente, dê uma dançadinha. Se você está contente, dê uma dançada. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente que você está contente, dê uma dançada. Mostre os dentes. Dê um grito. Uma balançada. Se você está contente, você faz o quê? Levanta os braços. Se você está contente, levante os braços. Se você está contente, levante os braços. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, levante os braços. Mostrando os dentes. Fazendo barulho. E dançando. Levantando os braços. E você? Eu gosto de pular. Então vamos lá? Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, dê um pulo. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, dê um pulo. Mostrando os dentes. Dando a dançada. Jogando os braços. E dando um pulinho.
Se você está contente, você faz o quê? Quando você acorda bem contente. Se você está contente, dê uma rodada. Se você está contente, dê uma rodada. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dê uma rodada. E agora, mostrando os dentes. Dando grito. Levante os braços. Quê? Mostrando os dentes. Dando um gritinho. Uma dançadinha. Levanta os braços. Dá uma roda. Dá um pulinho e uma. Se você está contente, você faz o quê? Beijo. Manda um beijo. Tá vendo? Ele não é boba, não. Se você está contente, dê um beijinho. Se você está contente, dê um beijinho. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente que você está contente, dê um beijinho. Mostrando os dentes, fazendo barulho, dando dançadinha, levantando os braços, uma rodadinha e jogue beijinho. Quem levanta de manhã, bem animado, faz coisa diferente? Quem? O que você faz de manhã? Quando você está contente? Quando você está contente? Dá uma risada. Quando você está contente, dê uma risada. Quando você está contente, dê uma risada. Quando você está contente, quer mostrar para toda a gente que você está contente, dê uma risada. Mostrando os dentes, fazendo barulho, dando uma dançadinha. Levantando os braços, deu uma rodada, um pulinho, uma rodada, Manda beijinho, deu uma risada. Muito bem, meninas. Aí o macaco, se você está contente, bata no peito. A arara, estale a língua. Eles fazem isso na altura, estale a língua. Ela fala o bico, aí eu falo com eles. E aí, arara, aliás, esse daí é o tucano, é arara. E eles fazem, né? Fica uma história bem bacana e não tem como as crianças, elas dispersarem, não tem como elas não participarem, porque a história, ela precisa disso, que a gente falou na semana passada, ela precisa que você domine aquilo que você está fazendo e as crianças, elas precisam estar envolvidas com aquilo que você está fazendo. Não adianta você contar história no momento em que elas não estejam preparadas para ouvir história. As histórias, Neide, então eu tenho que saber o momento certo de contar histórias? Precisa saber o momento certo. Imagina que as crianças, elas passaram uma manhã toda dentro de sala de aula. E elas estão doidas para correr pelo pátio, para ir pro brinquedo, e elas querem fazer outras coisas. Aí você fala, agora é a hora da história. Já não adianta. Elas vão ficar inquietas, elas vão mexer com um colega, elas vão te chamar a atenção na hora da contação, porque não é aquilo que elas querem naquele momento. Então, eu sempre digo que no retorno de parquinho, no retorno de intervalo, de repente é melhor, que você consegue ali acalmar as crianças, né, com a história. E elas já fizeram ali as corridas, as brincadeiras, que é aquilo que criança gosta de fazer. Elas gostam muito de ouvir história também, mas a gente precisa de preparar o momento, a gente precisa de preparar a própria turma para ouvir histórias. E aí, junto com isso, a gente tem tudo que pode nos facilitar. A gente tem muitas coisas, aliás, que podem nos facilitar essa contação. Então eu falo que a televisão chama demais a atenção das crianças, os brinquedos. Me chamaram para contar a história uma vez numa creche ali em Ceilândia. E era uma atividade era um dia de muitas atividades, era uma manhã de lazer para as crianças. Aí eles alugaram brinquedos infláveis, colocaram lá, ia ter judô, ia ter não sei o quê. Então você vai começar pela história. Beleza. Aí quando eu falei, então vamos lá, todo mundo vai sentar, a gente vai começar ouvindo história e tal. E as crianças sentaram e elas responderam. E vieram todas. No momento que elas estavam aqui, aí começaram a encher os brinquedos.
Gente, aqueles brinquedos de futebol de salão, foi futebol de sabão, com água dentro, que as crianças iam correr ali dentro, não sei o quê. Aí começaram a encher. Vocês acham que alguém ia olhar pra mim? Por mais preparada que eu tivesse, por ter escolhido as melhores histórias para aquele momento, não teve jeito. Eu ainda consegui prendê-las ali por um tempinho, elas conseguiram contar ali, mas tia, a gente pode brincar, a gente pode brincar. Então a gente não pode também concorrer com isso. Entendeu? Você vai no shopping contar história, por exemplo. Aí você chega lá, você conta história, você sabe aquela sensação que você não sabe contar história, que a sua história não era interessante, que ninguém escutou a história, mas olhe em volta e veja o que está concorrendo com você. Aí você imagina que do outro lado tem um show de música e está no som alto, que tem gente passando o tempo todo chamando a atenção das crianças. Eu já contei história em shopping várias vezes e as crianças ficarem ali sentadas ouvindo e participarem. Mas você precisa de saber o que está acontecendo em volta. Então, o lugar tem que ser um lugar mais restrito, um lugar que é para você, onde a sua voz apareça. Aí leva você para um shopping, coloca você no meio de uma praça, sem um microfone, sem nada, aquele monte de gente, a loja fazendo uma propaganda, colocando um som, e você começa a contar a história e ninguém presta atenção. Você vai dizer o quê? Nossa, eu não sei contar história, não tem nada a ver. Então, a gente precisa estar preparado e preparar as crianças também para esse momento, né? E aí eu queria fazer com vocês essa atividade. Então, eu mostrei para que vocês possam, ao invés de fazer como eu fiz com vocês, de perguntar o que você gostaria de fazer, e nós estamos aqui com adultos, então eu queria fazer assim, e era um momento também que você pode fazer com as crianças também, perguntando. Eu acho legal que é aquilo que a gente conversou. Uma forma de trabalhar com a criança oralidade, trabalhar com a criança também criatividade, porque ela vai pensar, ela tem que imaginar, e elas adoram participar, gente, pode ter certeza. Muitas crianças, ao invés de vocês aqui que ficaram, ai, não sei o que eu falo, as crianças vão todas elas vão querer participar. Vem, vamos pra cá. Oi, vou contar, eu vou contar. Diguiringuiringuidá, diguiringuiringuidá. Oi, vou contar, diguiringuiringuidá, diguiringuiringuidá. A voz tem que ser baixinha, só acorda os bebês tudinho dormindo. E para contar tem que sensibilizar. Então o ar nos leva e o vento nos traz. O ar me leva baixinho. Vento me traz os sonhos mágicos, eu vou contar. Para toda história começar, o encanto tem que quebrar. E como é que vocês vão me desencantar? Tem que ter senha mágica. Eu vou ficar aqui para sempre. Não sei. Vocês. Alguém que citou ali. Vai, tô presa ainda. 1, 2, 3. Era uma vez. Mas tem que ter melodia, galera. 1, 2, 3. Era uma vez. 1, 2, 3. Era uma vez. Eu desencanto pro encanto outra vez. Vamos contar? Lá em cima da montanha tem também uma casa de barbante bem grande. Tem, como será que faz tão bem? Eu vou contar, vocês vão contar. Sabe a história que a gente inventa? Todo mundo inventa história, né? Ainda que seja para safar de alguma coisa, a gente inventa história. O barbante, ele conta histórias. Quando você olha um barbante, que você sente o barbante, logo vocês vão descobrir o que vocês querem fazer com ele. Vocês vão passando? Enquanto isso a gente canta. Eu vou contar, diguiringuiringuidê, diguiringuiringuidá. E você também vai contar, diguiringuiringuidê, diguiringuiringuidá. Você vai me poder cantar, diguiringuiringuidê, diguiringuiringuidá. Oi, vou contar, diguiringuiringuidê, diguiringuiringuidá. Oi, vou contar. Oi, vou contar. Tem barbante na mão? Tem sim, senhor. Tem barbante na mão? Tem, sim, senhor. Levante, por favor, me mostre assim. Agora é sua vez de contar pra mim. Lá em cima da montanha também tem uma casinha de barbante. Tem. Minha casa de barbante é assim. É
A minha casa, não é pra ninguém fazer minha casa não, a casa é minha. Acima da montanha também tem. O que quer fazer? Tem cachorro? Agora cada um vai dizer ao mesmo tempo uma coisa e vai ter que fazer uma coisa. Vou começar a história. Essa é brincadeira, tá? Vocês vão construir história com um barbante. Pode ser só uma cobra, pode ser uma casa enrolada, pode ser qualquer coisa, desde que a gente conte história. Certa vez, numa montanha muito alta, uma terra muito distante, mas bem perto da nossa imaginação, tinha uma casa que era feita toda de cenários de barbante. Não tinha janela, não tinha porta, tinha que encontrar um lugar para entrar. Tirava as telhas, mas era de barbante, mas tinha que entrar na casa. E dentro dessa casa tinha um baú bem gigante. E dentro desse baú tinham coisas elegantes, até mesmo um barbante. Esse barbante se remoía para lá, se remoía para cá e não parava quieto e queria até me enroscar. Então eu perguntei, o que contas, barbante elegante aqui? Diz para mim. Nossa, senhor barbante, você se transformou numa corda bem gigante? Ou numa minhoca enrolante? Não sei, eu sou apenas um barbante. Você que conta assim, faça sua história e mostre pra mim o que você conta. Uma nota musical. Uma nota musical. Uma árvore bem grande. Um balanço pendurado. Um elefante com a tromba grande. Um elefante com tromba bem grande. Um laço de cabelo para ficar elegante. Uma bramboleta. Um pirulito para me deliciar. Uma borboleta. Uma borboleta que pode bem voar. Cadeira. Uma cadeira cansada vou sentar. Uma baleia. Uma baleia gordinha vou ficar. Um passarinho voa de dentro do baú. E tem uma cobrinha que parece angu. Tá enroladinho? Eu tenho uma bola que fica bem assim. Agora eu quero ver você mostrar pra mim. Morango, que fome, eu vou me deliciar. Uma flor agora, eu vou te cantar. Agora eu quero ver o que você me diz. Abre agora o seu nariz. E o barbante se transformou numa meleca gigante. Dentro do baú da casa de barbante tinha uma história que é muito elegante. Um coração amoroso, lindo. Lindo e dengoso. Tinha também uma borboleta miudinha. Tinha o que mais? Um brinquedo de pular. Um brinquedo de pular, parece uma cordinha. Agora me diga o que eu vou achar. Uma menina sapequinha. Lá na casa de barbante tinha uma menina que era muito elegante. O que tinha? O que Celular. tinha? Não podia faltar. Na casa de barbante, do baú bem gigante, tinha até mesmo um celular. Hello, Moto. Porque agora você vai me contar. Abra o baú pra história começar. Você só pode apenas imaginar. Barbante. Essa é a história elegante. Vocês façam a história como quiserem. É só um barbante. Vocês sabem que Manu, gente, cantora, né? É, tô Não longe. quer que eu cante aqui, não. As imagens, elas encantam muito, né, Neide? Muito. Essa Joaninha tem 21 anos contando história pra dentro e fora do Brasil. Essa Joaninha é feita de machê e eu fiz com a primeira turma de sala de aula que eu tive. Oh, que linda, É gente. toda feita de machê. Ela conta história comigo desde que eu me entendo por gente. Então, quando dela, eu... Manu? Gigi Joaninha, pintadinha como uma flor, bichinho cheio de amor, sobrenome dela. E as imagens
Ai, eu sou bem assim mesmo, bonitinha. Mas eu também... E quem mandou aí, querida? Você perguntar meu nome, não quero falar mais não. A Joaninha é desaforada, gente. Pensa uma pessoa desaforada? As imagens encantam, interpretam, prendem a atenção, mas a história ela é feita de emoção. Conta a história. Conheci Manu contando história, né? Contou história com a gente na associação um tempo, depois Manu sumiu. Fui encontrar Manu aqui, que prazer. Lindo, Manu, lindo. Uma forma de contar história. Vocês viram que não tem uma história pronta. A Manu depende de quem está aí e do que vai surgindo, ela vai contando. Quer dizer, primeiro você tem que ter um raciocínio rápido, saber cantar, que eu acho que pode ser falado, quem não sabe cantar, né, Manu? Sim. De repente você pode falar, mas ela vai juntando uma coisa com a outra ali, numa musiquinha. Tem que ter essa coisa do cantar. Eu não me envolvo muito com cantar, não, porque eu não vou passar vergonha, né? Então, normalmente quando tem música, é uma música mais simples, porque não é cantar a minha praia. Mas não é porque você não sabe cantar que você não conta, né? Não é porque você não tem uma voz potente que você não conta. De repente você conta aqui pra turminha. Não é porque você fala muito baixinho. A gente sempre vai achar o nosso jeito de contar a história, a nossa forma de contar a história. Cada uma é um. A história contada por mim, ela é de um jeito, pela Manu é de outro, e vocês contando vai dar outro. Essa história que eu vou contar pra vocês, ela é pra você. Pra você que é contador de história. Pra você não é uma história que eu vou contar para as crianças, que eu vou contar numa turminha pequena, mas eu trouxe ela exatamente para vocês. Ela conta que um sábio, ele foi meditar no fundo de uma floresta, para ficar bem tranquilo, para ficar bem à vontade. E quando ele chegou lá, que ele achou que ele ia meditar, 3 rapazes chegaram e quiseram logo conversar com ele. Disseram: mestre, por favor, nós gostamos de juntar sabedoria, de juntar conhecimento. É isso que nós fazemos. E a gente veio aqui para que o Senhor nos diga qual é a coisa mais importante da sua vida. Nós vamos buscar para o Senhor e na volta o Senhor nos abençoa. O sábio então olhou para aqueles 3 rapazes, acendeu fogo, fez um chá, tomou um pouquinho do chá e disse: tudo bem, eu vou fazer o que vocês querem. Pegou então 3 sacos grandes de camurça, entregou um para cada rapaz e disse: então vocês saiam por aí e imaginem o que é de muita importância para mim e tragam esse saco e depois disso então eu vou abençoar vocês. Os 3 rapazes saíram e algum tempo depois os 3 voltaram. Ele então chamou o primeiro rapaz: traz aí para mim, traz o seu saco que eu quero ver o que tem. E o rapaz, muito orgulhoso, chegou logo pro sábio e entregou o saco. E ele pegou o saco e o saco estava cheio de amor. O saco estava cheio De amizade. O que será que aquele rapaz trouxe naquele saco que era a coisa mais importante para aquele sábio? Era conhecimento? Você acha que era? Risadas. Estava cheio de comida. O saco estava cheio de comida. Aí o sábio olhou aquele saco e disse: não é isso a coisa mais importante para mim. Traz você. Deixa eu ver o que você conseguiu então. O que você acha que é a coisa mais importante para mim? O rapaz então entregou o saco e ele abriu e o saco estava cheio de moedas. Tenho certeza que eu acertei. Moedas. O sábio olhou e disse: não é isso. Mas como não? O sábio disse: olha, a comida é algo que eu realmente preciso mesmo. Mas quando eu comer, essa comida vai ter acabado e eu vou de novo precisar dessa comida. O dinheiro também. Eu posso comprar qualquer coisa com esse dinheiro, mas vai chegar um momento que esse dinheiro vai acabar e eu vou precisar de todas as coisas de novo e talvez do dinheiro de novo.
também não é o dinheiro. Traga o terceiro saco, pediu pro outro moço. Os dois correram logo para olhar o que tinha dentro do saco daquele. Correram e olharam dentro do saco. E o saco estava vazio. Os dois começaram a rir. Um saco vazio? Ah, que tolice! E aí ele disse... O sábio também espantou com aquele saco vazio, né? E ele disse, olha, mestre, eu trouxe esse saco vazio porque eu tive um sonho e eu vi um saco assim cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. E aí eu pensei, e aí eu não conseguia achar essas coisas, então eu trouxe o saco vazio para o senhor. E aí o sábio ficou ali olhando e disse, olha, você está quase se tornando um contador de história. Vamos fazer o seguinte, para você se tornar um contador de história de fato, nós vamos aqui sentar ao redor desse fogo e você comece a contar a sua primeira história. O rapaz então olhou para aquele saco vazio, olhou bem no fundo e lembrou-se de uma história. E disse, sabe, bem longe daqui, lá entre mundos, havia um pássaro comum, um pássaro sem nenhuma importância, um pássaro de cor comum, um marrom comum. E alguns pássaros já tinham até questionado qual era a existência daquele pássaro, para que ele existia. Até que um dia o pássaro começou a cantar. E o pássaro cantava de forma tão linda que todos os outros pássaros começavam a cantar. Sim, os pássaros que até então viviam correndo para cá, para lá, voando de um galho para o outro, se preocupando com o que comer, quando viram aquele pássaro cantar, começaram também a cantar. Ah, dizem que naquele dia o céu virou um lindo coral. E a partir desse dia é que os pássaros começaram de fato a cantar. Então puderam entender por que aquele pássaro existia. Um pássaro tão simples e tão comum. Quando o rapaz terminou de contar essa história, todos olharam para ele e um dos rapazes disse para ele, ai, conta de novo, conta mais uma, conta mais uma! E dizem que a história preencheu aquela noite e eles não viram o tempo passar, assim como a história faz com o tempo. Ela está à frente do tempo. O sábio então disse, era exatamente isso. Das histórias eu vou poder sempre recordar. Eu vou ter as minhas histórias dentro de um lugar tão guardado que sempre que eu precisar eu vou poder buscar e elas vão poder me socorrer, elas vão poder me alegrar, elas vão poder me animar. Então, de história eu vou sempre estar em busca e é o que eu vou sempre precisar. E eu queria dizer para vocês, tomara que as histórias sejam assim para vocês também. Que vocês saiam daqui realmente contando histórias e guardando histórias para quando vocês precisarem. É uma história um pouco popular e eu não consegui descobrir de que país. Meu pai dizia... Como é que é o nome da história? A coisa mais importante. Meu pai dizia que... e meu pai, sem sabedoria, né? Meu pai morreu há muitos anos, há mais de 30 anos. E ele dizia que... 30 anos o quê, gente? 40 e tantos anos. Ele dizia que o que era importante era o que a gente comia, na visão dele. E eu nunca deixei de pensar nisso. Ele vivia muito doente e ele precisava sempre estar internado. E minha mãe disse que ele falava assim... quando ele saía do hospital, faz a comida do jeito que eu gosto. E ele gostava, mineiro, da comida bem cheia de óleo. Aquele arroz que precisava de ter a óleo no fundo. Sim. E aí, todo final de semana ele tinha que comer uma galinha caipira. E aí não podia, diabetes, por expressão, minha mãe fazia a comida sem... Pelo amor de Deus, você faz a comida do jeito que eu gosto. Porque daqui eu só vou levar isso, o que eu aproveitar. E aí hoje eu tenho isso, eu acho que o que a gente vai levar com a gente é aquilo que a gente aprender, é aquilo que eu viver, é aquilo que eu tiver como pessoal. As outras coisas elas vão ficar, e a gente às vezes corre atrás de tantas coisas que vão ficar por aí.
Então, eu amo, amo, amo de paixão viajar. E eu faço isso, minha mãe fala, minha filha, você morre num país desse qualquer, como é que a gente manda te buscar? Mas não precisa mandar me buscar não, se eu morrer em qualquer lugar, pode me deixar por lá. E só pode ter certeza que eu morri muito feliz, fazendo aquilo que eu gosto. Então assim, o que eu vi, em vários países que eu já andei, eu vi. E se eu te contar, não vai ser a mesma coisa. Se alguém que for lá me contar, não vai ser a mesma coisa. Se eu ver pela televisão, não vai ser a mesma coisa. E isso vai estar guardado. A mesma coisa eu faço com as histórias. Então, a história que eu ouvi e o que ela fez comigo, ela vai ficar pra mim. Por que as crianças gostam de ouvir uma história mais de uma vez? Vocês sabem por quê? Quem é que sabe? Por que as crianças, elas pedem para ouvir a história e quanto mais você conta, aí você conta a história para elas. Aí quando você chega, que história que vocês querem? A fulana. Chapeuzinho. Ai, meu Deus, Chapeuzinho eu já contei ontem, antes de ontem. Qual a história? Chapeuzinho. Tem uma história assim de vocês que eles sempre pedem a mesma? Por que será que eles fazem isso, gente? Acho que cada vez é uma percepção diferente, né? Primeiro porque cada vez é uma percepção diferente. Será que é para testar a gente? Eu vou ver se ela vai falar a mesma coisa, o nome do personagem. E a criança, ela escuta tanto que ela sabe depois o nome do personagem, o lugar que você passou. Mas se você falar um nome diferente, tia... da outra vez você não falou isso não. Eles contam. Eles não sabem? Tia, não foi esse nome não. E outra coisa, se você contar pro seu filho e a professora tiver contado, a minha professora disse que não é assim, porque a professora está sempre certa. Minha professora não disse que a história é assim não, e ela contou a história para mim diferente. Por quê? Porque é na escola que ela escuta, ou com quem ela escuta mais. Mas de qualquer forma, gente, os contos, eu comecei a falar semana passada sobre os contos de fadas. Vocês não têm noção como os contos de fadas trabalham em psicológico infantil. Existe um livro do Bruno Bettelin, acho que é Bettelin, que fala, que chama A Psicanálise dos Contos de Fadas. E ele fala exatamente por que é que esses contos foram escritos, para quê e o que elas trabalham. E a gente não tem noção. Então, cada história que você conta para a criança, ela está ali desenvolvendo e desenrolando emoções dentro dela. E de alguma forma, ressignificando aquilo que você falou. E às vezes ela pede para você contar porque ela ainda não chegou a um consenso do que ela precisa resolver. Imagina que uma criança, por exemplo, que mora com a madrasta ou com o padrasto, e que esses dois não sejam bons para essa criança. E você conta a história, por exemplo, de João e Maria. E você conta a história de João e Maria sem nenhum significado, e começa a contar a história para eles, e aí a criança fala de novo, porque ela quer entender que João e Maria foram largados, uma versão conta que foi pela própria mãe e o pai, deixados numa floresta, não foi? Levaram na floresta, os pais voltam, sem as crianças perceberem, e deixam as crianças lá. E aí, quando o conto de fada foi escrito, esse conto foi escrito, o que acontece? Ele foi escrito numa época em que havia muita fome e que era comum fazer isso mesmo. Imagina que a criança não servia para nada, a não ser comer. E no lugar onde se passava fome, ter uma boca a mais era muito trabalhoso. Então o que os pais faziam? Realmente abriam mão das suas crianças. E aí foi feito esse conto. E aí a criança, então, ela entende que ela tem um pai e uma mãe, por exemplo, que maltrata e que, por exemplo, ou nega as coisas para ela, ou não deixa ela ter direito às coisas, ou judia de fato. No final da história, eles ficam lá, aí o Joãozinho é muito esperto, joga um pãozinho, depois ele não consegue porque o pássaro pega, mas ainda assim ele consegue chegar junto com a sua irmã numa casa, essa casa é cheia de doces. E eu estou contando aqui bem resumidamente, porque se você for escutar exatamente sobre os contos, o doce da fada tem algo a ver, tem algo a ver com maternidade, porque no primeiro conto não é a madrasta, é a mãe que deixa. Então, essa mãe tem essa ideia de doçura para a criança. E aí, mas Joãozinho chega ali muito espertamente, consegue driblar a bruxa e por fim eles matam essa bruxa na fornalha. E aí eles voltam para casa cheios de dinheiro, né? Porque eles acham um tesouro ali dentro. Então, o menino que está escutando isso, o que ele quer? É ouvir, porque ele quer que no final a vida dele seja exatamente isso que Joãozinho e Maria estão vivendo. E que aquela mãe que judia, aquele pai que judia, ou aquela situação que ele vivencia, vai ser resolvida assim como foi de João e Maria. E aí, várias histórias, a mesma coisa.
né? A mesma coisa. Então, existe um porquê por detrás dessa história. Então, às vezes a gente conta, a gente não entende por que a criança quer mais de uma vez, por que ela quer a mesma, por que ela quer decorar. Primeiro também que quando ela está trabalhando para decorar a história e tal, ela está desenvolvendo questões mentais, além daquelas psicológicas e emocionais. Então, gente, conte histórias. As histórias, elas têm um porquê, elas não foram feitas assim ao acaso, tem um porquê daquelas histórias, que foi o que a gente falou na semana passada, que elas eram reunidas, né, dos contos populares e orais, porque as mães, as avós, elas contavam para os seus filhos para poder trabalhar questões sociais e familiares. Então, a gente vai fazer uma atividade agora, que é exatamente trabalhar a questão da oralidade, do raciocínio lógico, da consciência de por onde está caminhando as histórias. Eu vou querer que vocês fiquem aí, só que de pé, e vocês aqui virados para lá. Então, eu vou começar uma história e vou passar para você. Você vai continuar a história dando sentido àquilo que eu falei e inserindo o objeto que você tirou. Lógico que não pode olhar, você vai pegar aqui o objeto e você vai inserir na história. Eu também não sei, vou pegar uma aqui e vou começar uma história a partir do que eu peguei. E vocês vão colocando. Num determinado momento eu vou dizer, olha, preste atenção que a história ela está caminhando para o fim. Então a gente vai ter a história subindo, a história aqui no cume e essa história declinando para o final. Então, a criança precisa de entender quando é que essa história está acabando também, né? A gente não começa uma história e de repente, a história acabou. A criança nem percebe que a história acabou, porque você, sabe, não finalizou a história. A história acabou. Acabou? Sabe aqueles filmes que você fala assim, ué, acabou? Mas o filme podia continuar, não é? Acabou? Tá bom? Então, vamos lá. Era uma vez um menino assanhado, custoso, que foi parar onde? No zoológico. Então, o menino custoso, assanhado, que foi parar no zoológico. Gente, esse menino encontrou um monte de brilho no zoológico. Como assim? Brilho no zoológico? Meu Deus. Que coisa é essa? Ué, vamos ver o que aconteceu. O menino que foi parar no zoológico, com o cabelo assanhado, encontrou brilho e Achou um abacaxi. que zoológico será esse? Um zoológico que tinha brilho e abacaxi. Será por que aquele abacaxi estava ali? Como é que ele podia descobrir? Ah, mas nesse zoológico tinha uma coisa muito interessante, que o menino olhou e não queria acreditar. Era um bichinho meio estranho que no zoológico não existia, mas por que ele estava lá? Que zoológico diferente! Ou então que... E esse bichinho estava segurando um garfo. O bichinho que era estranho, que estava no zoológico, que tinha um abacaxi, não sei como, era comida de algum outro bicho, né? Que tinha brilho. Ah, meu Deus do céu. Ainda achou um quê? Estava segurando um garfo. O bicho estava segurando o garfo. Um menino achou um pincel e começou a pintar. O menino que já tinha achado coisas demais para uma história, também achou um pincel e começou a pintar. Nesse meio tempo que ele achou o bichinho, com o garfo e o pincel, bateu uma fome. E ele foi lá pro outro lado do zoológico e pegou uma panela. Ah, foi então que bateu uma fome. E ele pegou logo uma panela. Era um menino desenrolado. Então, essa panela era muito pequena. E ele resolveu... Ele resolveu dar mais uma volta para ver se achava uma panela maior. E daí ele achou uma grande saboneteira. uma grande saboneteira. Agora, o que ele vai fazer com fome, com esse tanto de coisa?
A gente vai ver agora, porque de repente... Ele encontrou o pincel e começou a pintar a saboneteira. Meu Deus, olha como é que ele queria. Na verdade, ele queria mesmo era brincar com a saboneteira. E ele começou a pintar. E aí ele percebeu que o celular dele tinha descarregado. E aí pegou o seu carregador e foi carregar. Ele esqueceu que estava com fome, ele estava com brilho na mão, tinha abacaxi, tinha uma panela. Pois é, ele, não sei, entendi, mas aí ele foi carregar o celular. Ele tinha que ligar para a mãe dele, né? Aí ele ligou para a mãe dele, a mãe dele falou assim, você está no zoológico, você tem que usar filtro solar, você está lembrando de usar Mãe sempre, né, com aquelas dicas maravilhosas. Ele então ligou para a mãe, porque o que ele queria mesmo era ligar para a mãe. E a mãe disse, meu filho, passe protetor solar. Veja se não está acabando aí. Passe protetor solar. De repente, o menino... Ele pegou esse protetor solar, logo após usar, e aí ele colocou na caixinha e guardou. Ah, ele não usou o protetor solar. Ele passou, ele usou e colocou aqui dentro. Ele passou o protetor e guardou. Mas o menino, olha, o menino não previu o que estava por vir. Foi aí que, de repente... Ele passou o protetor, foi passear no zoológico, continuar o passeio pelo zoológico, aí quando ele olhou, tinha uma linda flor lá no jardim. E ele pensou o quê? Nossa, ele pensou assim, tem uma abelha, vou sair correndo, porque senão a abelha vai me confundir com essa flor, que eu tô muito cheiroso com esse protetor. Certo, e o menino então saiu correndo com medo da abelha. Mas... Então, o menino encontrou a flor e ele, com essa flor, ele pegou esse negocinho, pegou o guarda-rosca, amarrou na flor para poder levar para sua mãe. Ah, ele não ficou com medo da abelha, não. Depois que ele correu, ele falou, sabe uma coisa? Eu vou voltar. Vou pegar essa flor, vou amarrar e vou levar para minha mãe. Gente, sabe o que ele achou lá nesse zoológico? Nem eu sei. Mas aí ele pegou esse guarda-rosca e pensou, pra que será que serve esse guarda-rosca? Vamos descobrir, né? Vou colocar ele aqui dentro dessa caixinha mágica. Vai transformar esse guarda-rosca. A caixinha era mágica. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir, gente? A caixinha mágica. O menino já viu de tudo, menos bicho. Foi então... Acabou. Acaba essa história, minha irmã. É isso, olha bem no fundo. Então, com essa caixinha mágica, e com a florzinha, ele encaminhou-se até sua mãe e contou como tinha sido a experiência mágica no diferente. E foi para casa empolgado para no outro dia ir para a escola e compartilhar a experiência com os amigos. Se eu começar com os mesmos objetos e a gente for nessa direção, talvez a história tenha um outro início, talvez ela tenha um outro rumo, não é? Então depende muito do que a gente está fazendo. E com essa atividade em sala de aula, o que vocês poderiam trabalhar com os meninos? O que vocês acham? As crianças conseguiriam fazer? Talvez nessa sequência certinha não. Mas eles poderiam, por exemplo, criar um nome para o objeto? Inventar, o que mais eles poderiam fazer? Descrever o objeto. O que mais? Emendar uma frase com outra, eles conseguem? Já na verdade de vocês, eles conseguem fazer? A sua turma já consegue? O que eu faço? Aí ele já consegue. Imagina fazer uma história bem legal. Já criar, né? Né, Carlinhos? Se você começar com eles, gente, eles inventam histórias, é claro que dentro da vivência deles. O meu neto, por exemplo, ele conta muitas histórias que envolvem os jogos e os desenhos que ele gosta. Então, eu faço isso muito com eles. Eu começo a contar uma história e eles continuam a história.
A menina que contou história comigo muito tempo e conta história também, ela faz umas histórias hiper criativas. Porque ela já tem uma outra visão de história, né? Ela contou comigo muito tempo, histórias variadas. Já o menino, é isso, ele fica muito restrito ali ao ambiente dele, mas eles conseguem fazer. Uma sugestão também, ao invés de colocar objetos na caixa, figuras, porque eles conseguem visualizar melhor. E a partir das figuras, eles conseguem ir desenvolvendo a história, né? De uma forma... Isso, que com uma imagem pode ser gravuras de livros, pode ser gravuras de revistas, alguma coisa da vivência deles com animais, né? Com objetos. Até o próprio livro, né? A gente desmembrar as figuras do próprio livro. Objetos da vivência deles também, né? Então, é uma forma de você começar a despertar esse interesse pelas histórias. Então, e bem simples e rica. E aí, eu fico perguntando para vocês, porque a minha experiência com os muito pequenininhos é pequena, assim, eu nunca trabalhei em sala com eles, mas já contei histórias para eles. Eu sei que eles gostam, que eles prestam atenção, mas até onde eles conseguem interagir. E aí, vocês estão falando aqui que eles conseguem fazer. E que se a gente fizer uma adaptação, que é claro que as coisas que eu mostrar aqui, cada professor tem que adaptar para a sua realidade, para a sua turma, né? Às vezes eu tenho aluno especial que precisa de ter uma atenção maior e tal. Então cada um adapta para aquilo que vive em sala de aula. Tá bom, gente? Obrigada, hein?